Oi, gente, tudo bom? Como é que você tá? Eu sou a Jess do Jess Leite, seja bem-vindo de volta a mais um vídeo do canal. Hoje eu tô aqui pra responder uma book tag que eu vi lá no canal da Bruna, Bruna Livre. Se você não conhece, eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo, tá na descrição, tá bom? A book tag se chama O que a Literatura Fez Comigo. Desde a primeira vez que eu vi o vídeo dela, eu achei muito legal a book tag, porque eu acho que conversa bastante sobre em que ponto os livros começaram a fazer sentido de uma maneira diferente pra você, sabe? A book tag tem 10 perguntinhas e eu tô bem ansiosa pra conversar com vocês e pra compartilhar as minhas respostas, e também fica à vontade, eu vou deixar as perguntas aqui no comentário do vídeo e aí você pode ir lá responder pra mim, e aí eu vou adorar a gente ter essa troca super maravilhosa. Vamos pra primeira pergunta, minha cola tá bem aqui do ladinho, e aí é por isso que eu vou olhar pra cá, tá bom? A primeira pergunta é: livro que fez você confirmar seu gosto pela literatura? Bom, gente, eu não vou poder escolher apenas um livro, porque eu acho que do ponto inicial que me fez ver os livros como não apenas como uma válvula de escape, porque eu utilizava muito a leitura como válvula de escape, principalmente no meu ensino médio, no meu ensino fundamental e no meu ensino médio. Mas refletindo agora, eu consigo perceber que dois livros foram bastante decisivos para eu ver os livros assim com mais informações do que eu estava observando até aquele momento. O primeiro deles é Persuasão, da Jane Austen, e o segundo é Ana Karenina, do Tolstói. Esses dois livros eles foram realmente esse ponto de partida para eu perceber que os livros eles tinham outras informações, e umas informações assim nas entrelinhas que eu não tinha realmente parado para pensar, parado para analisar, que a literatura ela pode te trazer, te proporcionar todas essas informações, sabe? Então eu acho que é por isso que eu escolho esses dois como ponto realmente assim que fez eu confirmar o meu amor pela literatura. E a segunda é livro em um ambiente que não viveria e um que você viveria. Eu completamente não viveria na época da Jane Austen. Eu sei que a forma como a Jane Austen ela realmente retrata a sociedade, retrata as suas personagens, é uma forma assim muito romantizada, obviamente. Ela traz assim detalhes realmente que aconteciam, mas ela realmente traz uma romantização, inegavelmente a gente tem que confirmar isso. Então eu não viveria na época da Jane Austen, eu acho que eu viveria assim talvez pra conhecer uma personagem da Jane Austen em específico, mas a época em específico eu não viveria de jeito nenhum. E o ambiente de um livro que eu com certeza gostaria de viver é na Terra-média, que eu peguei o Hobbit pra representar. Mas assim, gente, Terra-média com certeza viveria. Eu fico entre eu gostaria de ser um elfo, mas assim, pela minha altura, provavelmente seria um Hobbit, então. Mas eu escolho aqui Senhor dos Anéis. A Terra-média é um local que eu viveria. E em terceiro é um personagem que você gostaria de dar um conselho. E assim, eu daria conselho para todos os personagens dos livros que eu li até hoje, mas parando para pensar, se eu desse algum conselho para ele ou para ela não fazer algo, ele não teria feito o que ele fez e a história não iria tomar o rumo que tomou, sabe? Então eu acho que eu gostaria realmente de dar vários conselhos para Ana Karenina, principalmente. Eu acho que para todos, gente, todos os personagens eu daria um conselho, mas talvez não. Eu gostaria de dar, mas talvez eu não daria, porque senão a história não iria se desenvolver da maneira como se desenvolveu. Quarto, o que você mais gosta nos livros? Aqui eu gosto muito da narrativa, como o autor ele traça, como ele vai te apresentar a história, como ele escolhe o início, o meio e como vai ser a finalização do livro. Acho que esse desenvolvimento de narrativa é um dos motivos que eu mais gosto de ler. Eu acho que quando o autor ou a autora consegue desenvolver a narrativa de uma maneira muito bem feita, é uma coisa linda de se ver, sabe? É uma coisa linda de você acompanhar, de você conferir. Agora, a quinta perguntinha é: conseguiria dizer o livro mais potente que você já leu? Para essa pergunta, eu acho que tem vários livros que foram leituras muito potentes para mim. O primeiro seria talvez Pachinko. Foi uma leitura que foi muito potente realmente. Acho que essa palavra ela é uma palavra perfeita para descrever Pachinko. A Cor Púrpura foi uma leitura que com certeza também muito potente. E Os Miseráveis. Esses três livros, de alguma maneira, eles foram realmente muito marcantes para mim. E eles, assim, eles ficaram comigo até hoje. E todas as vezes que eu olho para esses livros, eu penso assim, nossa,
você me marcou de alguma maneira. Que esses 3 livros, eles realmente foram 3 leituras muito potentes pra mim. Em sexto, a gente tem livro que te fez romantizar a vida. E assim, para essa pergunta, eu não escolheria um livro, e sim um autor. E o autor que eu escolho é o Tolstói. Assim, todos os livros que eu li até hoje do Tolstói sempre trouxeram os bailes, sempre trouxeram as festas, sempre trouxeram um glamour daquela época, mas principalmente essa questão de romantizar seria principalmente, sempre tem algo positivo, sabe, no livro do Tolstói. uma reflexão da vida que você fica pensando assim, e reflexões boas, sabe? Reflexões positivas que você pode aderir pro seu dia a dia. Felicidade conjugal, por exemplo, a gente tem 2 personagens assim que se apaixonam loucamente, mas eles não se conhecem muito bem, eles não têm o seu dia a dia realmente traçados no dia a dia um do outro. Então, quando eles se veem realmente no mesmo local, convivendo 24 horas por dia, eles percebem que há muita diferença entre si, mas no final eles conseguem ter realmente uma paz interior para se entender, para entender aquele relacionamento. O Tolstói, de alguma maneira, ele consegue trazer esse fator, por mais que ele esteja tratando de algum assunto bem pesado, sabe? Livro que te fez pensar sobre a vida. Acho que Tolstói realmente me fez pensar muito sobre a vida, mas um livro que sem dúvidas me fez pensar muito, 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 muito sobre a vida foi Mr. Dollar, da Virginia Woolf. Realmente é um livro que você vai entrar assim na cabeça dos personagens e aí você vai, junto com eles, refletir realmente sobre o seu dia a dia, você vai refletir sobre as escolhas dos personagens. Então eu acho que é um livro muito bom para você realmente fazer a sua autorreflexão, sabe? O Septimus, ele tem depressão. E assim, acho que eu nunca falei isso, mas eu tenho depressão também. Então eu acho que quando traz algum personagem que tem esse problema, eu consigo, às vezes, eu consigo realmente conversar com ele. Por mais que o Septimus aqui ele tenha tido uma finalização assim um pouco complexa demais pra gente conversar, mas é um personagem que com certeza me fez refletir sobre a vida, e eu acho que a Virginia Woolf, todos os livros dela têm essa carga realmente reflexiva para você realmente pensar sobre a vida. Então eu escolho o Mr. Dalloway para responder essa pergunta. O tipo de livro que você mais gosta, feliz ou triste? Eu acho que depende muito do que eu quero ler, mas eu consigo realmente facilmente olhar para minhas estantes e pensar, eu tenho muito livro triste. Então, livro triste são livros que com certeza no mês eu consigo fazer esse panorama e ler bem mais. Eu acho que é muito bom a gente ler livros realmente tristes, você se permitir a ter esse pensamento, a ter esse sentimento, porque eu acho que nem tudo são flores. A vida, como diz uma amiga, a vida não é um morango. Então, você se permitir ler esses tipos de livros e você se permitir fazer esse tipo de reflexão, você se permitir sentir tudo isso, é uma forma muito bacana de você ver a literatura e ver a vida também. Um livro que te aterrorizou. Um livro que me aterrorizou, com certeza, são os livros, eu poderia dizer os livros, na verdade, são os livros da Svetlana. A Guerra no Terror de Mulher, especificamente, foi um livro que, assim, gente, realmente me aterrorizou pela forma como eu tive contato com as atrocidades que o mundo passou, que as pessoas fizeram, sabe? É um tipo de livro muito pesado de você consumir, é um livro muito pesado para você trazer para sua vida. Então eu acho que a Guerra não tem de Mulher e Vozes de Chernobyl, mas os livros das Svetlanas realmente são uma literatura que me aterrorizou e continua me aterrorizando porque eu ainda não li todos os livros dela. O que é mais importante para você em um livro? Nossa, que pergunta difícil. O que é mais importante para mim no livro? Eu acho que é conexão. Eu preciso me conectar com um livro. Mesmo que eu esteja lendo um livro que não é de uma realidade que eu presencie, ela não é a minha realidade, sabe? Por exemplo, tem A Cor Púrpura, não é a minha realidade, mas eu preciso sentir uma conexão. Eu preciso que o autor ou a autora consiga, de alguma maneira, te apresentar aquela história e consiga fazer com que eu mergulhe na história, sabe? Eu acho que esse é o ponto mais importante de um livro pra mim. Eu acho que o Tolstói ele consegue fazer muito bem isso, o Jane Austen consegue fazer muito bem isso. Por mais que aquela não seja a sua realidade, por mais que aquilo não seja o seu dia a dia, você consegue realmente mergulhar de cabeça e se conectar com a história. Eu acho que isso é o mais importante no livro pra mim.
E é isso, gente. Essas foram as minhas respostas para essas 10 perguntinhas. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece, eu vou deixar aqui nos comentários as perguntas se você quiser responder. Uma, duas, três, se você quiser responder as 10 também. Fica à vontade. Eu vou adorar, 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 adorar ler o seu comentário, tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!